Olá, bom dia. A notícia de frente desta terça-feira, dia 24, está no ar. Agora são 6h04. Bom dia, o Haroldo Arruda Júnior. Bom dia, Nayara. Bom dia, o Lúcio. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores da Vila Real. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Haroldo. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom, eu quero começar a notícia de frente de hoje atualizando os casos de coronavírus aqui em Mato Grosso. Só lembrando que o Grupo Gazeta de Comunicação e a Record TV estão prestando esse trabalho, esse papel social que é de informação. Então, hoje também você confere a cobertura completa sobre o coronavírus aqui na nossa programação e no A Notícia de Frente. Você é o nosso convidado, aí no cantinho da sua tela, para participar com a gente pelo WhatsApp. Mato Grosso, vamos aqui para o GD, para o portal Gazeta Digital, porque Mato Grosso tem 6 casos confirmados de coronavírus e 210 suspeitos. Mato Grosso registrou na segunda-feira, ontem, um total de 6 casos confirmados de coronavírus, são 5 em Cuiabá e 1 em Várzea Grande. Em anúncio feito em coletiva de imprensa virtual, o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, informou que o número de casos suspeitos em todo o estado, olha só, chega a 210. Dos casos confirmados em Cuiabá, 3 pacientes são homens de 50 anos, 48 e 31 e 2 mulheres, uma de 43 e outra de 45. E o paciente de Várzea Grande é um homem de 38 anos. Agora tende a aumentar, até mesmo naturalmente, por conta naturalmente, estatisticamente isso aí vai aumentar. O exame que já está claro, sendo feito você aqui. Tem inúmeros exames que estão sendo feitos agora, tem, salvo engano, 100 testes que estão sendo feitos, começaram ontem, de ontem para hoje. Então, até sexta-feira, essa estatística vai aumentar de pessoas contaminadas com a Covid-19. O que não pode é histeria com relação a isso, sabe? Porque tem pessoas que ficam paranoicas com a situação e acabam acompanhando diariamente. Ah, tem mais um, tem mais outro, agora apareceu mais um, apareceu mais outro. Isso vai naturalmente acontecer, é um ciclo que o vírus desenvolve, o processo dele, E nós teremos sim nos próximos dias aqui em Mato Grosso mais pessoas contaminadas com a Covid-19, lembrando que a taxa de cura é altíssima desse vírus e a taxa de letalidade é muito baixa. Então, essa aí é a posição correta de especialistas com relação a esse problema. A taxa de letalidade é baixa, mas morre muita gente. Morre muita gente. Tem morrido muita gente. Aí, para efeito aí de comparação, na última sexta-feira, o portal Gazeta Digital aqui, numa reportagem da Eduarda Fernandes, ela fez essa comparação aqui. Na sexta, o número de suspeitos era de 73. Aí, no domingo, esse número de casos suspeitos já foi para 183. E ontem, na segunda-feira, a Nayara acabou de falar, 210 casos suspeitos, E aí outra informação que é divulgada, e só num hospital tem 38 casos suspeitos, que é lá no Hospital São Mateus. Seria no São Mateus. São Mateus, Isso. E esses casos, na verdade, é o que o professor falou também, Lúcio? O que o secretário de saúde já tinha falado. Nada muda. Nada deve mudar na nossa rotina. A gente tem que continuar adotando as medidas de prevenção. Mas tem coisas que precisariam mudar, Tem coisas que precisariam mudar. Por exemplo, o pronto-socorro, a prefeitura diz que vai ser usado, O antigo pronto-socorro, Mas a prefeitura admite os problemas e os problemas lá nesse antigo pronto-socorro não são pequenos. E aí, uma reportagem aqui do site Olhar Direto relata o seguinte, que depois que o Sindicato dos Médicos constatou que o antigo pronto-socorro não tem capacidade de ser unidade de referência ao coronavírus, a Prefeitura de Cuiabá disse que tem consciência de que o antigo PSM precisa de reforma, mas ele é a melhor opção para o momento devastador da epidemia que se aproxima. E aí a diretoria lá do Sindicato dos Médicos faz uma crítica, e uma crítica pesada, O diretor do sindicato diz o seguinte, abre aspas, eu pergunto como pode ser referência um local cheio de buracos no teto, que outro dia tinha ratos passeando pela UTI infantil, que não tem papel toalha, não tem álcool gel
e nem os EPIs, né, aqueles equipamentos de proteção individual para os médicos trabalharem, e os pacientes que já estavam internados lá nem sequer foram removidos. E aí o diretor do sindicato faz a pergunta: como vai atender os pacientes do coronavírus? Então, tem coisas aí que precisam ser ajustadas, né? Precisam ser modificadas. Na verdade, esse é o grande questionamento, né, Lúcio? E já que a gente está falando de modificação, eu quero daqui a pouco ir para os destaques de vocês, mas antes, vamos com imagens do trânsito através das câmeras da CEMOB. Vamos ver aí qual que é a região que a gente tem ali do viaduto do Despraiado. Trânsito tranquilo aí nessa região. Aliás, o trânsito tende a ficar agora, em cima do viaduto ali para Miguel Sutil, tranquilo, e o trânsito tende a ficar mais tranquilo ainda com os decretos de fechamento de comércios e de locais que não são essenciais, de serviços que não são essenciais. Teve um decreto também da prefeitura ontem, não é? De Várzea Grande, né? De Cuiabá também? Não? Não, de férias coletivas para os funcionários? Me parece que teve, me parece. Né? Porque são tantos decretos que às vezes a gente pode acabar se confundindo. Sem dúvida. Pode acabar se confundindo. Olha, eu quero saber os destaques de vocês para hoje. Vamos começar com o seu, Lúcio, porque eu falei, puxando, né, uma coisa leva a outra. O que não fazer? Fala aí seu destaque. Não, tem o que não fazer e tem o que fazer, né? O meu destaque de hoje, eu reuni aí alguns assuntos, né, para falar de bons e de maus exemplos. E também vou aproveitar e falar de um péssimo exemplo. Teve uma médica aqui de Cuiabá que ela compartilhou um fake news e aí ela foi parar lá na polícia. Chamaram ela para dar depoimento e a polícia agiu corretamente, porque tem que impedir isso. Tem que impedir, porque causa muito, mas muito problema. Aí, do outro lado, esse é o exemplo, é um mau exemplo, né? Aí, do outro lado, tem um bom exemplo, né? O exemplo de um médico, né? O exemplo de um médico que é deputado, né? O médico Lúdio Cabral, que sempre atuou aí na saúde básica, né? Na rede de saúde básica, e que resolveu o seguinte: vai prestar serviço aí de forma virtual, né? Colocou lá o número de celular dele para que as pessoas possam ligar e tirar dúvidas, né? E tem aí um péssimo exemplo de um cidadão chamado Olavo Carvalho. Dizem até que ele é guru aí dos mais importantes, dos figurões, né? Que governam o país hoje. Aí, o que é que ele diz? Essa epidemia simplesmente não existe. É ou não é um péssimo exemplo, né? E aí o seguinte, só para orientação aí dos telespectadores, eu falei sobre o médico Lúdio Cabral, não porque ele é do PT, mas porque ele é médico da rede básica e que vai fazer algo que é positivo, né? Que as pessoas deveriam fazer e não ficando dando mau exemplo aí diante de um problema tão grave como esse. Certo. E o seu destaque? Então, frente a um problema tão grave como esse, que é reconhecido mundialmente, até porque a Organização Mundial de Saúde já disse que é de interesse mundial, social, mundial. Eu li ontem um artigo que me chamou bastante atenção e acompanho esse jornalista, é um jornalista estadunidense, e ele publicou um artigo no The New York Times. Ele escreve todas as quartas-feiras para o The New York Times. Ele escreveu um artigo que me chamou bastante atenção, que ele disse o seguinte: será que Jair Bolsonaro não está certo com relação ao coronavírus? E a análise que ele faz mostra exatamente que governantes no mundo todo, governadores, prefeitos, estão tomando atitudes com cabeça de médicos infectologistas, tendo que decidir entre a vida e a morte. E aí ele levanta exatamente uma questão: o que é que nós estamos fazendo com as nossas vidas? O que é que nós estamos fazendo com a nossa economia mundial? Quais as consequências para as próximas gerações? É exatamente nesse ponto que é a minha fala de hoje.
Certo, eu quero ir para o WhatsApp agora, já algumas participações aí dos nossos telespectadores. Vamos aqui ao WhatsApp. Olha só, bom dia, Lúcio, mandou bem. A taxa de letalidade é baixa, mas o povo morre mesmo independente da idade. Por isso, temos que ter temores, sim. É a Luciana de Várzea Grande. Tem mais gente aqui participando. Bom dia. Como fica a situação do autônomo? Tenho 4 filhos, sou pintor, autônomo. Parou as obras, eu não trabalho, não ganho sustento, temos que ficar em casa. Mas o que vamos viver e comer? Crianças sem aula, aumenta ainda mais a despesa. Como fica a nossa situação? Tem alguma notícia de alguma atitude dos órgãos públicos? Obrigada, meu nome é William. E esse desespero do William, na verdade, é coletivo. Exatamente. Lúcio e Haroldo, muita gente aí sem saber o que vai ser o dia de amanhã. E vem exatamente de encontro com o meu destaque. Exatamente isso, né? Medidas imediatistas foram tomadas muitas vezes sem medir as consequências disso. E essa reflexão que eu vou trazer para vocês hoje do Thomas Friedman é exatamente nesse ponto. Ele não descarta de forma alguma a questão da importância que a questão da prevenção do Covid-19, do coronavírus, né? Mas ele pondera exatamente essa impulsividade que alguns governantes tiveram frente ao vírus, né? Ele apresenta um outro caminho, que é esse caminho que eu vou trazer para vocês. Só não pode achar que é histeria. Não. Isso não pode achar que é isso, né? Ele nos traz um outro caminho que eu acho bastante interessante, que poderia, agora não é um processo que eu não sei se é reversível ou não, poderia ter sido tomado lá atrás. Pois é, mas esse outro caminho que traz, é lógico que daqui a pouco a gente vai comentar mais disso no destaque do Haroldo, mas diante da falta de atitude de alguns prefeitos, de alguns governadores, a população estranha, até porque a população vem pedindo aí algumas alternativas para poder não pesar tanto no bolso do que já está pesando. O pessoal ontem estava me falando, olha, eu estava num prédio pequenininho, apertado, eu estava ouvindo a conversa do vizinho, o pessoal gritando, olha, não é para pagar essa conta, agora a prioridade é colocar comida aqui em casa, essa conta aqui vai ficar em segundo plano. Exatamente isso, o que ele nos traz é aquela questão de cabeça de governadores, e é bem isso mesmo, se você for parar para pensar, quem está orientando, por exemplo, a cabeça do Mauro Mendes, por exemplo, né? É o Gilberto Figueiredo, que está ali, são pessoas ligadas à área da saúde. Mas você está dizendo que não é ruim. As medidas que estão sendo tomadas são equivocadas? É isso que você está colocando? Poderia ter sido tomado um outro caminho. Aí que está o detalhe da informação. Um outro caminho, não necessariamente esse que já foi tomado. Tá? Porque, veja bem, as consequências ligadas à economia serão trágicas, né? Então, é esse cuidado que o Thomas Friedman nos traz. E eu vou trazer em detalhes no meu destaque. Certo. Olha, quero falar da Assembleia Legislativa e aqui deputados decidem cortar VI e economizar combustível, diárias e passagens para ajudar o combate do coronavírus. Os 24 deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso se reuniram em caráter emergencial na tarde, no fim da tarde de ontem, começo da noite, para decidir de que maneira o Poder Legislativo irá ajudar o governo do estado a combater o vírus. De acordo com o vídeo, inclusive, publicado nas redes sociais pela deputada Janaína Riva, ficou decidido que nos próximos meses, até a diminuição da pandemia no Brasil, a Casa de Leis irá cortar a verba indenizatória dos parlamentares, gastos com gasolina e outros. Abre aspas. Ficou decidido que vamos ajudar o governo a combater o coronavírus. Em reunião feita em caráter emergencial, ficou decidido que haverá economias na casa para que esse dinheiro seja destinado ao combate do vírus. Será economizado verba indenizatória, gasolina, passagens diárias, tudo isso será economizado para que seja revestido no combate do coronavírus. Vale ressaltar que cada deputado tem direito a 65 mil de verba indenizatória, uma caminhonete Amarok e dispor aí do gabinete, a caminhonete também 15 mil de combustível por mês. Essa é a prova cabal de que dá para ajudar, né? Precisa aparecer um Covid-19 para entender a necessidade. E aí um contraponto, né? Lá na Câmara Municipal de Cuiabá, eles anteciparam o pagamento dos salários, não foi isso?
né? Inclusive dos vereadores, não foi? Essa informação que eu estava num grupo outro dia. Essa informação que foi divulgada. E agora eles tentam correr atrás do prejuízo, não é isso? Depois de anteciparem os próprios salários, agora deram um jeito lá, arrumaram R$2 milhões do orçamento da Câmara para devolver lá para a Prefeitura, para que a Prefeitura possa adquirir máscaras, álcool gel e outras coisas aí que podem ser usadas aí no combate ao coronavírus. Bom, isso é lá da Câmara. Isso é lá da Câmara. Ponderar, ontem 2 pessoas estavam assistindo, que estavam num grupo de WhatsApp, que estavam nos assistindo, eles ponderaram com relação à nossa fala desse adiantamento que os vereadores fizeram do salário, e eles disseram que isso sempre foi feito. A vida toda foi feita na Assembleia, sempre pagou no dia 20. Não, na Câmara. Na Câmara, desculpa. Na Câmara sempre pagou no dia 20, então não houve adiantamento nenhum de salário. Essa foi a posição que eles deram no grupo lá, né? Que, inclusive são ex-vereadores. Né? Sempre foi dia 20, né? Ninguém adiantou nada. Advogando quase em causa própria. Quase em causa própria. As pessoas, né? E aí é o seguinte, só para ajudar a melhorar o entendimento aqui, no caso lá da Assembleia Legislativa, 65 mil de VI, né? Por 24 dá 1.560.000 por mês. 15 mil de combustível, olha, desgasta o combustível, hein? 15 mil reais de combustível. Achei que já estava tudo incluso na VI. Olha, não. Nada, isso aí é o seguinte, aí essa continha aqui dá mais 360 mil. Ou seja, por mês, vai sobrar então quase 2 milhões de reais. 1.560.000, mais 360, 1.920.000 reais por mês. Não é isso? Mas é preciso registrar também que a Assembleia Legislativa ela também tem tomado iniciativas aí, preocupada aí com essa epidemia, com essa pandemia aí do coronavírus. Inclusive, tomou uma decisão lá que o Palácio Paiaguás até chegou a sugerir que vai vetar o que foi aprovado, e o presidente Eduardo Botelho está dizendo o seguinte: olha, nós não decidimos aqui que o governo vai reduzir o ICMS. O que foi aprovado aqui na Assembleia é que, se o governo quiser reduzir, ele estaria autorizado a fazer isso. Né? O projeto que foi aprovado lá sobre aquela redução do ICMS aí nos produtos utilizados no combate ao coronavírus, a decisão que foi tomada lá não é, digamos assim, determinativa, porque aí teria um vício de iniciativa, porque a Assembleia não pode criar despesa. Claro. Não é isso? Aí o seguinte, o que foi aprovado lá, o projeto é autorizativo. Né? Então, o governador, pelo que eles colocam aí, o governador nem precisaria vetar. Se não quiser reduzir, é só não reduzir. E ponto. Você vê que o Tribunal de Justiça de Rondônia está doando ao governo do estado de Rondônia, me parece que 10 ou 15 milhões de reais. Né? Os poderes estão se mobilizando no sentido de ajudar o governo, né? O legislativo e o judiciário. Isso é muito importante em um momento como esse. Né? Inclusive, não só os poderes, mas também, por que não dizer, empresas que foram beneficiadas por incentivos fiscais, renúncia fiscal lá atrás, que têm condição sim de estar ajudando de uma forma ou de outra o governo do estado do Mato Grosso, os governos em geral no Brasil todo. Isso é muito importante nesse momento, essa reversão, essa responsabilidade social. Muito importante. Olha, vamos aqui ao WhatsApp, temos mais participação dos nossos telespectadores. Excelente dia, vamos nos atentar no posicionamento dos nossos representantes políticos, medidas através de decretos com inconsistências constitucionais. Professora Cris Torres, tem mais gente aqui participando. Bom dia, tem alguns mercados de Várzea Grande que elevam os preços dos produtos. Cadê a fiscalização? É o Cristiano de Várzea Grande, aí falando do mau exemplo, né, Lúcio, nesse caso, diante dessa pandemia. Tem bons exemplos, mas tem muitos maus exemplos por oportunistas, aí. Né? Nós falamos aqui, do álcool gel. Não tinha um artista vendendo etanol como se fosse álcool gel? Então, olha, eu vou te falar, viu? É um absurdo, né? Como as pessoas gostam de ganhar em cima da desgraça mesmo. A lei de Gerson, infelizmente, ainda prevalece de forma presente na sociedade brasileira, que é a lei da vantagem, né? Tentar levar vantagem em tudo o tempo todo.
Nós temos uma forma... Tem gente ainda com a cara de pau que falar que isso daí é uma outra lei. Não é a lei de Gerson, diz que é aquela lei, a lei de mercado, né? Da oferta livre mercado. E da procura, né? Discurso de bandido, né? Discurso de bandido. A verdade é que nós temos uma cultura de transgressão. Né? A formação da cultura brasileira é uma cultura de transgressão, que naturalmente as pessoas conseguem se indignar com erros ou com desvios milionários dos cofres públicos em construções, em estradas, em obras que são feitas pelo governo, em que determinado secretário de Estado desvia 100 milhões, 200 milhões, mas ele é incapaz de atentar para o ato imoral que ele está cometendo, por exemplo, parando na vaga de deficiente, né? No micro-universo, sabe? Então, ou então levando um atestado falso de saúde para justificar uma ausência no trabalho. Isso para ele é natural, isso para ele qual é o problema? Né? O problema, ele consegue só enxergar a grande corrupção. A pequena corrupção ele não consegue enxergar. Enquanto nós tivermos isso é uma pequena corrupção. Né? Enquanto nós tivermos isso dentro da nossa cultura, é muito difícil você ter um país que realmente possa progredir. Quando você fala assim, o Congresso só tem bandido, né? O Congresso Nacional, o Senado Federal, nada mais é do que o reflexo da própria sociedade, boa parte da sociedade brasileira. Simples assim, da população brasileira. Né? Que cometem ato de corrupção no micro-universo, tá? Sem achar que isso é algo ruim, ou que pode causar algum dano. Agora há pouco teve um telespectador aí, a Nayara leu a mensagem dele, é um autônomo, né? Não tem um emprego fixo, com medo, é isso? do futuro. Presta serviço e está preocupado como é que ele vai fazer para pagar as contas dele, né? Para pagar aluguel, para pagar supermercado, não é isso? Açougue, para poder comprar o leite, não é? E aí o seguinte, aí tem um outro lado, né? Tem um outro lado que é o seguinte, e as grandes fortunas? Não vão taxar as grandes fortunas? E aí, vão impor medidas de sacrifício para a população mais pobre? Ontem, ainda bem, né? Vai ter uma reportagem aqui, voltar atrás, né? Sim. Tinha lá um artigo lá na medida provisória para suspender contrato de trabalho e dando ao patrão o direito de não pagar o salário do funcionário por até 4 meses. Aí é o seguinte, já estão jogando a culpa lá no Ministério da Economia. O que disseram ontem foi o seguinte, olha, foi uma falha do Ministério Foi uma falha do Ministério da Economia, não redigiram muito bem, tinha um problema de redação. E o seguinte, o Ministério da Economia não soube avaliar politicamente o efeito desastroso dessa medida que foi anunciada. Mas ainda bem que recuaram, né? Porque mas é aí que está a virtude. Ontem eu conversei com algumas pessoas antes de ser anunciado o recuo, né? O recuo do presidente da República, o pessoal falava assim, olha, e aí, o que é pior, hein? Essa medida aí ou o coronavírus? Porque, e aí, como que eu fico 4 meses sem receber salário? Mas eu aí vou comer como? Mas, Lúcio, essa é a diferença. É aí que está a virtude, tá entendendo? Você não tem problema nenhum, existe uma coisa chamada falibilismo, as pessoas falham por natureza. Falham. Qualquer pessoa falha por natureza. O bonito nessa história toda é você recuar, reconhecer o erro e consertar. Quantas pessoas, nós vimos casos aqui específicos de políticos que erraram de forma absurda, até falando frases completamente desconfortáveis para uma série de gente, né? Na Câmara de Vereadores de Cuiabá, recuou, com humildade recuou, pediu desculpas. Isso é importante. Então o governo percebeu isso, né? Na Câmara de Cuiabá, quem que recuou e pediu desculpas? O Toninho, né? Ele pediu desculpas? Ele pediu desculpas com relação àquela fala dele do câncer lá. Sim, nessa fala ele pediu desculpas. Ou não? Pediu, não pediu? Eu acompanhei isso. Não, né? Ele, na verdade, não pediu desculpas. Ele disse que foi mal interpretado. Que eu pelo menos, não ouvi o pedido assim. Não, acho que ele pediu desculpas. Pediu? Bom, pelo que a última notícia que eu tinha era de que ele... Bom, mas enfim, o importante é isso. Né? O importante é você reconhecer o seu erro, recuar... Né? Se for o caso, pedir desculpas, eu não vejo problema nisso de forma alguma. Estamos falíveis por natureza, né? E seguir o caminho correto. É isso que o governo fez, na minha humilde interpretação. É isso. Olha, falando em governo e essa questão da Câmara, eu acabei não falando, mas a Câmara anunciou, eu falei da Assembleia, a Câmara anunciou ontem 2 milhões do seu orçamento para ajudar no combate ao coronavírus. A Câmara Municipal de... você falou agora, né? Dos 2 milhões. Olha,
E só complementando aqui, Nayara, pedindo licença a você aí, eu falei sobre essa questão das grandes fortunas e esse daqui foi um pronunciamento, uma declaração do senador Wellington Fagundes, do PR. É PR ou PL? PL, né? PL. PL, aqui de Mato Grosso. Ele declarou o seguinte, que essa medida provisória, que foi baixada ontem pelo presidente da República, ela é frágil. E aí ele propõe aquilo que eu disse aqui, taxar as grandes fortunas. E aí a informação aqui é a seguinte, olha só, a soma de riquezas das famílias brasileiras é de cerca de 16 trilhões. Desse total, 8 trilhões pertencem a apenas 1% dessas famílias. Os dados apresentados pelo presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual, Charles Alcântara, mostram que se o país taxasse o patrimônio bilionário em apenas 1%, seria possível arrecadar 80 bilhões de reais. E aí o senador diz o seguinte, olha, com um pouquinho mais de aperto, seria possível dobrar o atual orçamento da saúde. Bom, agora o seguinte, não querem taxar, não é? As grandes fortunas. É Lúcio, isso? O raciocínio... Não pode se mexer com os figurões, com os tubarões, né? Com essa gente não pode mexer. Não pode. Pode mexer sim, com o coitadinho que recebe salário mínimo, né? Com o aposentado, que não pagava o INSS até 3 mil. Agora é o seguinte, quem ganha aqui em Mato Grosso a partir de 3 mil reais vai pagar o INSS. Vai pagar uma continha de o quê? De quase 500 reais por mês. Não pagava. Com essa gente aí, os corajosos mexem, não é? Aí eles mexem. No nosso país, assim, existem coisas que são inadmissíveis, né? A taxação geralmente é pelo consumo. Veja bem, aqui nós temos todas as chances, e é assim que acontece, de ricos se tornarem cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres. Você aumenta exatamente a desigualdade social e a injustiça social, a falta de justiça social, por conta exatamente dessa forma com que o sistema funciona, econômico funciona em nosso país. Essa taxação por consumo é a coisa mais absurda que existe no país. Por exemplo, o Lúcio Sorge, tá? Não vou pegar o Lúcio Sorge, vou pegar, por exemplo, a Cida, que trabalha comigo lá na minha casa, tá? Ela ganha R$1.000 e poucos por mês, tá? E ela paga R$10 no quilo do feijão, né? Desses R$10 ela paga um percentual de imposto, correto? Esse percentual que ela paga, ela ganhando R$1.000 e poucos por mês, é o mesmo percentual que o Iraí Maggi, que ganha milhões por mês, paga no mesmo quilo de arroz. Isso é completamente injusto. Você está entendendo? Quer dizer, como é que pode o sujeito que é arquibilionário pagar o mesmo imposto de alguém que realmente ganha infinitamente menos que ele? Ele nem paga, ele planta, né? Ele planta, nesse caso ele planta, né? Está entendendo? Quer dizer, nada. então isso é uma desigualdade muito grande. Quando os dois vão ao supermercado, ela vai lá no supermercadinho do bairro dela comprar o arroz, né? E o Iraí vai aqui no Big Lar comprar o arroz dele, ambos estão pagando o mesmo imposto na era. Isso é de uma injustiça muito grande. Então, quem paga mais, quem ganha mais... Quem contribui mais. Claro, é assim que funciona nos Estados Unidos. Quanto mais patrimônio você tem, mais imposto você paga. É a coisa mais natural do mundo isso. Entendeu? Mas aí vai ter que mexer com os banqueiros. Que financiam o quê? Financiam campanha política. Sim. Certo? Eles financiam a campanha política, financiam o senador, o deputado federal, o deputado estadual, justamente para blindar exatamente situações como essa. E antes do intervalo, eu só quero tocar aqui no assunto, porque ontem a gente falou da recomendação do ministro da Saúde, o Henrique Mandetta, sobre não ter eleições neste ano. Mas o secretário de Saúde aqui de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo, também disse a mesma coisa. Se a crise persistir, não seria racional fazer eleição este ano. O secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, defendeu o adiamento das eleições municipais de outubro, caso a pandemia do coronavírus avance mais alguns meses. A mesma defeita foi feita, como eu acabei de falar, pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. E aí tem uma outra leitura também, não é? Se essa eleição aqui ela não for adiada, se ela for lá em outubro, né, complica a situação do secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, secretário estadual, se ele resolver ser candidato, né? Porque o Osimauro Mendes decidir que ele será o candidato. Né? Porque é o seguinte, ele vai estar envolvido com o combate à pandemia, não é isso? Sim.
praticamente inviabilizaria a candidatura dele, né? A prefeitura de Cuiabá. Então, essa posição aqui do ministro da Saúde, né, Luiz Henrique Mandetta, é sopa no mel, né? Para o secretário Gilberto Figueiredo. Então, assim, de brincadeira, né? Entendeu? Mas é por aí, né? Porque se tiver eleição, como é que o secretário de Saúde do Estado, que está encabeçando aí todo esse trabalho aí de combate à pandemia, vai poder entrar numa eleição? Não tem como, não tem como. Mas a sugestão do ministro não é ruim, não. Só não pode adiar muito, não é? O futuro presidente lá do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso. Né? Ele disse, olha, até que pode adiar, né? Mas pelo tempo necessário, né? Não é para adiar muito, não. Olha, vamos para o nosso intervalo, mas antes eu quero chamar imagens do trânsito, porque me parece que temos neblina, olha só, neblina aí na região da entrada do CPA1. Olha como tá, então, o clima aqui. Agora a câmera não nos ajudou. Ela sempre faz isso, exatamente na hora que vai. Mas deu para você ver um pouquinho aí a neblina na região do CPA1, da entrada do CPA. Vou enrolar aqui um pouquinho para ver se volta. Bom, o tempo então, atenção, quem precisar sair de casa, quem não puder ficar em casa, quem faz parte dos trabalhos essenciais, atenção aí quando você for sair, porque tem muita neblina, principalmente nessa região da entrada do CPA. De motocicleta então, porque tem muita gente de motocicleta, é um perigo. Principalmente. Vamos então para o intervalo. Na volta a gente vai falar sobre a medida provisória do governo federal e a gente continua então com a notícia de frente. Você é o nosso convidado para participar. O WhatsApp aí na tela. Voltamos com a notícia de frente, agora 6 horas e 37 minutos. Vamos com imagens do trânsito, região ali da Fernando Correia, é isso? Através das câmeras da CEMOB, região da Fernando Correia. A gente não tem aí toda a avenida aberta, mas movimento me parece que é próximo ao quê? Ali a entrada lá pro bairro Parque Cuiabá? Vai virar. É isso? Isso. Virou e você vê a neblina também aí na região. Olha só, muita neblina também aí na região, Lúcio. E a gente fala agora da polêmica medida provisória do governo Jair Bolsonaro. Após muita polêmica, Bolsonaro retirou o artigo da MP que previa 4 meses sem salário. Vamos conferir na matéria. Depois de causar polêmica e dividir opiniões com a medida provisória que permitia a suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses sem salário, o presidente Jair Bolsonaro voltou atrás. Em uma rede social, ele publicou que decidiu revogar o artigo 18 da medida provisória 927. O presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, André Molina, vê inconstitucionalidades na antiga medida provisória. Não é porque estamos passando por um momento de crise que os direitos, tanto de trabalhadores quanto de empresários e dos cidadãos, estão suspensos. Então, qualquer solução a ser pensada neste momento deve passar necessariamente pelo respeito à Constituição. E quais são as alternativas que a Constituição dá? Férias coletivas, compensação que se chama banco de horas, eu folgo agora para fazer horas extras lá na frente, e também negociações coletivas. Nós já temos notícias de centenas de acordos entre empresas e sindicatos, neste período agora, nessa semana, para minorar esses impactos. Uma nova medida provisória deve ser assinada pelo presidente e pode passar a valer como lei, mas antes ela precisa ser aprovada pelo Congresso. Com a mudança, os acordos individuais entre patrões e empregados estarão acima das leis trabalhistas ao longo do período de validade da medida provisória para garantir a permanência do vínculo empregatício. Isso desde que não seja descumprida a Constituição.
Os outros pontos que não foram revogados pelo presidente seguirão para a análise de deputados e senadores. Este advogado trabalhista também critica a medida adotada pelo presidente. É uma situação onde todo mundo perde. Uma parte da classe empresarial, eles não têm condições de produzir mais nada. Então, praticamente zero a questão de trabalho. Tá, o estabelecimento fechado. Então, eles não tendo renda, não têm condições de pagar o salário dos empregados. E os empregados ficam à mercê do quê? Vai ficar em casa? Vai ficar parado também? Então, essa foi aí a fala do vice-presidente dos advogados trabalhistas e que foi também criticada pelos profissionais de direito, pela população como um todo. Tudo bem que a gente falava aqui, né, Lúcio e Haroldo, de que é preciso medidas, porque o Brasil vai enfrentar, a projeção é que esse vai ser um ano de crise, já é, né, um ano de muita crise econômica e talvez a recuperação comece ainda no primeiro semestre de 2021. Mas o mais certo, segundo os economistas, é que começa só no segundo semestre do ano que vem. E é preciso, a gente sabe, criar medidas, mas no meio disso tudo, claro que a sociedade se preocupa com quem mais precisa nesse momento, que é o trabalhador, que ganha menos. Que é o trabalhador, né? Sem dúvida alguma. O meu destaque é exatamente nesse ponto. Vamos para o seu destaque, Vamos, então. Né? Exatamente nesse ponto. Só para posicionar o nosso telespectador, o Thomas Friedman, ele é um jornalista estadunidense, ele publica todas as quartas-feiras artigos no The New York Times, é um jornalista respeitado mundialmente e ele escreveu um artigo que me chamou bastante atenção, até porque ele toca no assunto, trazendo para o debate o comportamento, o que disse, de certa forma, o presidente Jair Bolsonaro com relação ao Covid-19, ao coronavírus. Ele diz que Bolsonaro pode estar com razão com relação a essa atitude precipitada dos governadores, né? Por quê? Porque os governadores no Brasil hoje estão pensando com a cabeça de infectologistas, né? De médicos, estão sendo orientados dessa forma e estão tendo que decidir entre a vida e a morte. E quando você age dessa forma, você necessariamente está agindo de forma precipitada, vai dizer o Thomas Friedman, né? Onde é que o problema do Covid-19, do coronavírus, está mais incisivo, né? Nos idosos, nas pessoas que têm doenças crônicas, né? Pessoas que têm baixa imunidade. Segundo o Milton Friedman, se os governos tivessem um planejamento voltado exatamente para essas pessoas, nós teríamos um problema muito menor. Que problema é esse? Um problema de economia muito menor. Porque na medida que você consegue isolar os idosos, isolamento só para idosos, isolamento só para pessoas com doenças crônicas e para pessoas com baixa imunidade, você consegue tratar a sociedade, deixar a sociedade funcionar naturalmente. Né? Continuar da mesma forma que estava e não fazer o isolamento completo da sociedade como um todo, segundo o Thomas Friedman. Quando você faz o isolamento da sociedade como um todo, você está, de certa forma, causando um prejuízo infinitamente maior do que o próprio vírus. É como se, inclusive ele faz uma analogia, faz um exemplo bastante interessante, é como se o vírus fosse um elefante, né? E a sociedade fosse um ratinho, fosse um gato pequeno, né? E aí esse elefante o elefante sendo a sociedade e o vírus sendo pequeno, né? O vírus sendo o ratinho pequeno e a sociedade sendo o elefante. O elefante se assusta tanto com o vírus que ele sai correndo e pula no precipício e acaba morrendo. É exatamente isso que ele está dizendo. Nós estamos matando as próximas gerações, estamos matando a nossa economia por conta de um desespero desnecessário. Mas com base em que ele afirma exatamente isso? Ele afirma isso porque o grau de letalidade, segundo os cientistas, segundo os estudiosos, é baixo, é muito baixo o grau de letalidade do Covid-19. Então, existe uma histeria muito grande, né, que acabou contaminando os políticos no mundo todo, contaminando os governantes, e esses governantes estão numa paranoia por conta do Covid-19, estão tolindo a economia, estão travando a economia e vão fazer com que a médio e longo prazo as pessoas deixem de morrer com Covid-19, que tem letalidade muito baixa, e vão passar a morrer de fome, porque vai ter um colapso econômico. É exatamente isso que ele coloca em seu artigo. Ou seja, ele nos traz exatamente dois questionamentos que eu acho extremamente importantes. Primeiro, o que é que nós estamos fazendo com a nossa economia? Observem como é que estão caminhando as empresas hoje no Brasil. Observem o travamento da economia por completo. Isso
terá uma repercussão terrível, trágica nos próximos meses e nos próximos dias, sem dúvida alguma. E é exatamente nesse ponto que o Thomas Friedman nos chama a atenção. Será que o Bolsonaro não tinha razão quando ele dizia que houve uma certa precipitação, falta de planejamento por conta de alguns governadores, no sentido de travar a economia da forma que está sendo travada hoje no Brasil, pensando com a cabeça de imunologistas, de médicos? Será que não está errado o que nós estamos fazendo? Será que não é o momento de nós voltarmos atrás, exatamente, reconhecermos o erro e destravarmos tudo isso e isolarmos apenas os idosos, as pessoas que têm doenças crônicas, as pessoas que estão com baixa imunidade, fazer um trabalho nesse sentido de isolamento só dessas pessoas e deixar a sociedade seguir e tratar a sociedade de certa forma como uma gripe normal, considerando o grau baixíssimo de letalidade dessa doença, que tem uma transmissibilidade muito grande, e essa transmissibilidade, essa transmissão, está trazendo pânico à sociedade como um todo, né? E não pode ser assim. Essa é a reflexão que ele nos traz exatamente com relação a essa situação. E eu fico aguardando, né, tendo a leitura tanto de um lado, com atitudes tomadas por governantes, de que se passagem o próprio Mauro Mendes, que acho que está fazendo o trabalho certo, o Gilberto Figueiredo também fazendo o seu trabalho da melhor forma possível, né? Mas será que eles não estão contaminados exatamente com essa histeria nacional, histeria mundial, e pensando com a cabeça muito pragmática nesse sentido, pensando decidir entre a vida e a morte, né? Numa situação que poderia ser infinitamente menor, ou com menor magnitude, fazendo isolamento de forma planejada e não da forma com que foi feita? Pois é, os próximos dias terão a resposta para todos nós, mas certamente, isso eu não tenho dúvida, se nós continuarmos com a economia parada do jeito que está, bloqueando empresas sem receitas, shopping centers fechados, shopping centers que movimentam 190 bilhões de reais ao ano, empregam inúmeras pessoas do jeito que está, sem dúvida alguma a nossa situação, enquanto contribuintes, enquanto, né, seja servidor federal, estadual, não importa, a situação econômica do país será simplesmente terrível nos próximos meses, muito pior do que o próprio Covid-19. Eu concordo aí, professor, que as decisões aí dos governantes, elas precisam se amparar na coerência. Mas, por exemplo, eu gostaria de fazer uma pergunta. Claro. Né? Não é possível, né? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta não a você, mas ao jornalista ao Thomas Friedman. Né? Friedman. No caso aqui de Cuiabá, senhor Friedman, nós iríamos isolar os velhinhos lá na Arena Pantanal? Ou não precisaria isolar lá na Arena Pantanal? Nós iríamos isolar as pessoas que têm outras doenças, os velhinhos, quem mais que ele falou aí? Pessoas com baixa imunidade. Com baixa imunidade. Aí é o seguinte, é lá na Arena Pantanal, é lá que nós vamos fazer isso? É isso aí? Construir lá um enorme hospital com 1.000, 2.000 leitos, né? Com respirador, com UTI. Espera aí, a economia é importante, importantíssimo. Agora, não é o presidente Donald Trump, não é o presidente Jair Bolsonaro, não é a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, é isso? Que determina o que acontece, o que está acontecendo nas bolsas de valores, com as ações despencando e o dólar disparando. Não são os governantes que determinam isso. Isso quem determina é o mercado, em função das circunstâncias e dos acontecimentos. Agora é o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro, que cutuca os governadores, dizendo o seguinte, que nós estamos sendo enganados pelos governadores. Por que então que ele baixou o decreto de calamidade pública? Por quê? Por que é que ele baixou? Por que é que ele está anunciando recursos aí de 85 bilhões de reais para socorrer estados e municípios? Espera aí, porque então, a economia está travada. Não é? Então é o seguinte, então não é uma histeria. Não é uma histeria. Nesse momento exige responsabilidade dos governantes. Responsabilidade. Concordo com você, Haroldo. Quando você colocou, olha, é bacana quando a pessoa comete um erro e ela recua, volta atrás, claro, corrigindo aquele erro ali. Não é isso? Agora, ninguém tem o direito de ser irresponsável. Ninguém tem o direito de ser irresponsável. As medidas que estão sendo adotadas aí precisam de ajustes? Tudo bem, que se faça os ajustes, né? Agora, não pode se dizer o seguinte, querer tentar ignorar um problema de tamanha gravidade. Quer dizer, resumindo o seguinte aí, de repente trocando a vida das pessoas por uma melhor, por um melhor comportamento
do mercado. Mas Lúcio, tem um detalhe importante na sua fala, que é o seguinte: essas medidas do governo Bolsonaro só foram tomadas por conta exatamente das decisões dos governantes. Os governantes decidiram travar a economia, de certa forma, fechar tudo. Mediante a essa posição dos governantes, é que as medidas do governo federal foram tomadas, né? A questão da liberação do BNDES, tudo que foi decidido foi pós-decisão de governantes. Isso é fato, né? E é perceptível. O que o Thomas Friedman está dizendo é o seguinte: imagine você, nós temos 20 milhões de idosos no Brasil. 20 milhões. Se o governo federal tivesse inteligência, estratégia suficiente, poderia ter montado uma estratégia de botar em home office, que seja, ou em home, em casa, 20 milhões de idosos. Olha, vocês não podem sair de casa durante uma quarentena. Essa é uma situação 1. Situação 2, o sistema de saúde... E quem é que vai fiscalizar isso? Pois não, quem é que vai fiscalizar? Eu não sei, eu estou só compartilhando com você o pensamento dele, que tem um fundamento lógico e é inteligente. Tá? Mas se é praticável, na prática, não sei. Inexequível. Não sei, né? Na não prática, sei. inexequível. Não sei. Aí Aí você tem, por exemplo... é bem diferente, é o que a gente vem falando, né? Em comparação com a Itália, com a China, onde se disseminou o vírus. O Brasil é um país de terceiro mundo. E aí, quando o vírus chegar na periferia, quando chegar em locais que não tem água, não tem saneamento básico, como que vai ser? Aí você tem... A gente não tem ainda esse exemplo mundo afora. Peguemos os 20 milhões de idosos, isola. Aí peguemos, por exemplo, as pessoas que têm doenças crônicas. Ah, não dá para... Claro que dá. O sistema de saúde tem o controle das pessoas que têm doenças crônicas. Mas isso já está acontecendo, professor. Pois é, o jornalista está equivocado. O jornalista está equivocado pelo seguinte: hoje, 20% da população do planeta está em processo de isolamento. 20%. 1 a cada 5 pessoas que habitam este mundo estão isoladas. Mas, Lúcio, mas uma doença que tem letalidade de 1%, Lúcio, outras doenças mataram muito mais. Esse que é o grande argumento do Thomas Friedman e esse que é o grande pensamento dele, que eu acho extremamente interessante, que a gente precisa pelo menos refletir sobre isso. Entendeu? É 1% de letalidade, a não ser que alguém me prove o contrário de que essa letalidade é maior que 1%. Você está entendendo? Se o Gilberto Figueiredo me ligar, não, Haroldo, não é 1%, é de 5%, de 10%, é de 15% de pessoas acima de 60 anos de idade. O questionamento que eu faço é o seguinte, em relação ao artigo aí do Thomas Friedman. O que eu coloco é o seguinte: olha, primeiro é preciso defender a vida das pessoas. Depois a gente vai defender o mercado e a economia. Porque, para mim, ele está sendo um porta-voz dos agentes econômicos, ponto. É isso. Pois é, mas defender a vida das pessoas é defender a economia. Porque se você trava a economia, se você quebra a economia... A saúde agora é mais urgente, Haroldo. Pois é, mas a prioridade hoje, claro, que é a questão do combate ao Covid-19. Mas de forma estratégica. Isso que é importante, é isso que ele está ressaltando, né? E não nessa loucura que está acontecendo no mundo todo. Ele não diz isso só para o Brasil. A loucura lá na Itália já foram mais de 6 mil pessoas que morreram. Mas ela está ali, é uma loucura mas mesmo, o contexto é completamente diferente. A Lombardia tem mais de 80% de pessoas idosas. É a comunidade mais idosa que se tem na Europa, fica ali exatamente na Lombardia, na Itália. Né? E outra, ali você teve H1N1 e você teve Covid-19 ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, entendendo? E nós corremos esse risco agora aqui. Está faltando até vacina da H1N1. Não deu tempo de fazer isolamento. Lá não deu tempo de fazer isolamento, Lúcio. Não deu tempo de fazer isolamento. Aqui deu. Aqui o governo federal pelo menos falou assim: gente, vamos ficar em casa, vamos, né, não sai, vamos, entendeu? Porque, claro que o sistema de saúde lá é muito melhor que o nosso aqui. Eles tiveram tempo, mas não levaram a sério. Não acreditaram na pandemia. Que poderia ser algo tão grave como está se demonstrando. Melhor, é isso mesmo. É exatamente isso. Vamos ao WhatsApp, então, antes do intervalo. Olha aqui. Bom dia, guerreiros. Concordo plenamente com o professor. A taxa de isolamento dos mais vulneráveis é bem menor que a sociedade inteira. E se, pensando no assunto mais profundamente, se continuar assim, morrerão mais de fome na nação do que do próprio causador do pânico, que é o coronavírus. Os gastos com quarentena dos mais vulneráveis serão um fio de lã no mundo inteiro, né? No carneiro inteiro, comparado com o desequilíbrio fiscal. Tem mais participação. Bom dia, parabéns, integrantes do programa. Com relação à pandemia, penso que devemos tomar todas as atitudes de modo a nos precaver, assim como a coletividade. Penso também que parte da mídia, alguns políticos, alguns empresários usam de modo irresponsável esse momento de dificuldade e preocupação.
desviar o foco de roubos. O Afonso Melo, de Cuiabá. Pessoal aqui participando com a gente, né, e concordando que medidas devem ser feitas. Tem mais gente aqui. Bom dia, pessoal da Notícia de Frente. Gostaria de saber, será que o povo do agronegócio mato-grossense vai doar pelo menos 10 milhões para conter o avanço da pandemia? Boa pergunta, né? Esse centro de apoio, esse hospital que está sendo construído lá em Várzea Grande, como que é o nome? É pronto-socorro, não? Hospital Metropolitano. Lá em Várzea Grande, para atender as pessoas contaminadas com o Covid-19, me parece que tem uma ajuda do setor privado, né? Não é só o governo. Agora, basta saber quem é que está ajudando, né? Quem são as empresas que estão ajudando. Me parece que tem uma ação de iniciativa privada também nisso. O que seria espetacular. Vamos então para o intervalo. Na volta a gente continua com a Notícia de Frente. Não saia daí. Voltamos com a Notícia de Frente e olha, a gente falou aqui das críticas que o presidente Jair Bolsonaro tinha feito aí aos governadores e à imprensa também, dizendo que quando tudo isso passar, não podem culpar o presidente, que há um exagero. Mas ele mudou o tom ontem durante uma coletiva para falar das ações do Covid-19. Vamos conferir. Foram as palavras cooperação e entendimento. Sabemos que temos um inimigo em comum, o vírus, bem como também sabemos e temos a consciência que o efeito colateral que pode ser o desemprego pode ser combatido. Então, partindo dessa premissa, foram 2 reuniões excepcionais, onde anunciamos resposta às cartas dos governadores e de associações representativas dos prefeitos. Decidimos então que para a transferência para a saúde, o governo destina 8 bilhões de reais, como recomposição para Fundo de Participação de Estado e Fundo de Participação de Município, 16 bilhões de reais. Assistência social também em saúde, 2 bilhões de reais. Suspensão da dívida dos estados, 12 bilhões. Renegociação com bancos, 7 bilhões. E operação de crédito, 40 bilhões. Perfazendo um total de aproximadamente 85 bilhões de reais. Os seus governadores se mostraram bastante satisfeitos. Obviamente, apelamos que as nossas propostas, que ora estão em tramitação na Câmara, tivessem um olhar muito especial por parte deles, porque todos nós devemos, ao final dessa batalha, sairmos fortalecidos e com a satisfação do dever cumprido. Assim sendo, encerramos a reunião e, de forma muito cordial, nos despedimos e, obviamente, amanhã, reunião com os demais governadores da região Centro-Oeste, Sudeste e Sul acontecerão. Então, estou muito feliz. Cumprimento não só os governadores, mas como meu vice-presidente da República, os senhores ministros e secretários, que foram pessoas que realmente, com muita galhardia, com muita competência, souberam dar uma resposta aos seus governadores que, de forma muito justa, haviam pleiteado junto a nós. Então, nessa coletiva foram apresentadas ações, inclusive as medidas para os estados, o que foi muito elogiado, né, professor Ilúcio, sim, pelos governadores. Então, mudou o tom para apaziguar as relações, que é o momento realmente de unir forças. Sem dúvida alguma. A esse vírus. Governabilidade é isso, né? É você ter a capacidade de fazer com que as pessoas façam o que você quer por vontade própria, de certa forma, né? Sem necessariamente agir com pressão de coerção, né? Mas, ainda falando do vírus, existem aí outras pessoas que deveriam fechar a boquinha, né, nesse momento, e outras pessoas que deveriam abrir muito mais. Lúcio, esse é o destaque de Lúcio Sorge. Vamos para o seu destaque, Lúcio. Pois é, Nayara. O meu destaque de hoje é sobre os bons
e os maus exemplos diante dessa pandemia aí que preocupa, né, que assusta o mundo inteiro. E eu começo com o bom exemplo, como você mesmo acabou de citar aqui, o bom exemplo do presidente Jair Bolsonaro, né? Ele não só mudou a postura, mas como ele mudou o próprio tom em relação a esse tema. Por exemplo, a postura é o seguinte, tem aí recursos aí de superior a 85 bilhões de reais, né, que o governo federal vai ajudar aí estados e municípios em dificuldades por causa desse problema gravíssimo, né? Esse é um ponto. Um outro ponto lá onde ele mudou o tom e mudou a postura, né? Lá no cercadinho lá do Palácio Alvorada, ele chegou lá ontem, né? E se manteve uma distância prudente, né? Foi. Daquela claque que fica lá. Ele falou, olha, não vou chegar muito perto aí, né? Não vou chegar muito perto porque tem o vírus, né? Tem essa pandemia, essa epidemia, então, por uma medida de precaução, eu vou ficar longe, né? Ou melhor, longe não, a uma distância prudente, diferente do que ele fez alguns dias atrás e foi muito criticado. E foi irresponsável. Né? Às vezes as pessoas até não gostam que a gente aborde esses assuntos, né? Mas a gente tem, o que é notícia a gente tem que colocar. O presidente foi criticado quando ele foi lá dar a mão para as pessoas, fazer selfie, né? E a gente tem que elogiar ele quando ele muda o tom e muda a postura. Acho que não vão achar ruim com a gente de elogiar o presidente Jair Bolsonaro por fazer algo que é positivo, né? Aí é o seguinte, esse é um bom exemplo do presidente Jair Bolsonaro. Aí eu vou falar de um outro bom exemplo. Vou falar do bom exemplo do deputado Lúdio Cabral, que é do PT, mas não é por ele ser deputado e nem por ele ser do PT. Ele é um médico que atua há muito tempo na rede básica de saúde aqui de Cuiabá. E ontem ele foi às redes sociais, né? Colocou lá o telefone celular dele à disposição das pessoas, que como médico, se alguém quiser ligar para se consultar, pegar informações, tirar dúvidas, que ele se coloca à disposição. Então, isso é um exemplo que é extremamente positivo de pessoas que querem contribuir para tentar minorar aí as dificuldades, né? Diminuir todo esse sofrimento, essa preocupação da população. Agora eu vou para um mau exemplo. E ele é médico da família, né? É médico da família. Médico da família. É bom médico da família. E atua há muito tempo aí na rede básica de saúde. Só abrindo né? parênteses, inclusive existe essa convocação para que os médicos da família ajudem aí, prestando esse tipo de esclarecimento para a população. Então eu citei dois bons exemplos, né? O bom exemplo do presidente Jair Bolsonaro, o bom exemplo do deputado Lúdio Cabral. E olha, politicamente opostos, né? Um para cá e outro para cá, não é isso? Completamente. É isso? E agora eu vou citar um mau exemplo, né? Toda a imprensa noticiou, não só a imprensa de Mato Grosso, mas a imprensa nacional, de que uma médica aqui de Cuiabá compartilhou uma fake news e foi chamada a depor na polícia. Uma médica pediatra, ela foi ouvida pela Gerência de Combate a Crimes de Alta Tecnologia da Polícia Civil, após ter compartilhado fake news em relação à propagação do coronavírus aqui em Mato Grosso. A profissional foi chamada para explicar as informações e se retratou, de acordo com a polícia. Em depoimento, ela disse que repassou a mensagem sem confirmar a procedência do áudio, porém disse que a sua intenção não foi propagar o pânico, mas apenas alertar a família dela acerca da gravidade da pandemia. Então é o seguinte, as pessoas precisam ter muito cuidado com aquilo que vem lá nas redes sociais. E é um profissional de saúde, uma Sim, médica. É um profissional de saúde, uma médica, né? Tem que ter muito cuidado com o que recebe e principalmente naquilo que vai ajudar a propagar, né? E aí, conforme o delegado lá da Gerência de Combate a Crimes de Alta Tecnologia, um homônimo do presidente da Assembleia, né? Eduardo Botelho é o nome dele, o nome do delegado, todas as informações recebidas estão sendo checadas mediante informações repassadas pelos órgãos oficiais do Estado e havendo discrepância,
a pessoa responsável pelo áudio será notificada para prestar os esclarecimentos. E olha, e fake news é o que tem, não é? É o que Infelizmente, tem. né? Fake news é o que tem, mas e muita coisa, não é? Receitinha, né? De Lúcio, como combater o coronavírus com receita caseira. Tem uma perigosa, só abrindo parênteses no seu destaque, desculpa interromper, que é o cadastramento para receber um benefício do governo federal de R$200. O pessoal está compartilhando isso, pelo amor de Deus, mais de, acho que 100 mil pessoas já caíram nesse golpe, viu? É golpe. Pede para se cadastrar, para receber aqueles R$200, é isso? Aí libera um PIN, ele entra ali, pronto, já era. Todos os dados já ficam cadastrados e hackeados, né? Sequestrados. E aí, só para concluir aqui, de acordo com o delegado Eduardo Botelho, as mensagens fake news que estão sendo repassadas aí mencionam, divulgam dados inverídicos sobre pessoas contagiadas pelo coronavírus, o que coloca em descrédito os órgãos oficiais do Estado. E para encerrar o meu destaque de hoje, eu falei aqui de 2 bons exemplos, falei de um mau exemplo e agora eu não vou falar nem de um bom nem de um mau exemplo, vou falar de um péssimo exemplo, né? De um péssimo exemplo. Eu vou dar outro adjetivo daqui a pouco, mas por enquanto eu vou chamar de péssimo exemplo. É que Olavo Carvalho, o escritor e ideólogo bolsonarista, negou que o surto, olha só o absurdo, negou que o surto de Covid-19, do coronavírus, seja real. É tudo mentira então, tá bom? É tudo mentira. Segundo Olavo Carvalho, isso não existe. Ele disse que a epidemia parece ficção científica. Em um vídeo que circulou nas redes sociais, o guru do presidente Jair Bolsonaro disse que não houve nenhuma morte por coronavírus e que o caos é a manipulação da opinião pública. Espera aí, professor, nenhuma morte por coronavírus? Não houve isso. Surtou. Bom, e aí continuando aqui, ele diz o seguinte, abre aspas para as declarações muito estranhas do senhor Olavo Carvalho. O número de mortes dessa suposta epidemia não aumentou em nenhum único caso o número atual de mortes por gripe. Nenhum único caso. Essa epidemia simplesmente não existe. Bom, e aí ele coloca assim o seguinte, vocês não têm nenhum caso confirmado de morte por coronavírus, porque para confirmar você teria que fazer o exame em cada órgão do falecido. Onde fizeram isso? Nunca fizeram nenhum. Mas espera aí, as pessoas não têm o caso confirmado quando elas apresentam os sintomas? Me parece aqui uma idiotice sem tamanho do senhor Olavo Carvalho, mas é tanta idiotice, né? É tanto exagero, né? Que é bom a gente assistir, né? E ouvir o que ele fala. Vamos ver o trecho do senhor Olavo Carvalho. O número de mortes, né, dessa suposta epidemia não aumentou em nenhum único caso o número habitual de mortes por gripe no mundo. Nenhum único caso, gente. Né? Então, isso é a mesma coisa que dizer, olha, essa endemia, ela simplesmente não existe. Você não tem, na verdade, você não tem um único caso confirmado de morte por coronavírus, porque para confirmar, você precisaria fazer, vamos dizer, o exame de cada órgão do falecido. Onde fizeram isso? Nunca fizeram nenhum. Olha, e a gente teve uma dificuldade para encontrar esse vídeo, porque o YouTube removeu o vídeo do Olavo Carvalho, porque ele falava que a pandemia não existe, ou seja, retirou o conteúdo, o YouTube decidiu que era um conteúdo inverídico, ilícito e não poderia ser usado. Retirou porque é uma fake news. É isso? Por isso. É uma fake news. Bom, e aí é o seguinte... E das grandes. E só para deixar a coisa bem clara aqui, é o seguinte, que as declarações desse senhor aí, que é definido como escritor e ideólogo, né? As declarações de Olavo Carvalho vão contra tudo que dizem as autoridades de saúde no mundo inteirinho, né? Porque os dados mais recentes apontam aí que praticamente 15 mil pessoas já morreram e quase 400 mil foram infectadas em todo o planeta. Aqui no Brasil,
o número de casos confirmados já chega perto de 2 mil. E o número de mortos já atingiu 34 no Brasil todo. Quando eu vejo, sim. Quando eu vejo Então, o YouTube deve ter retirado, porque fake news não pode, né? Fake news é proibido, né? Entendeu? Se o grande filósofo grego Sócrates estivesse vivo hoje, ele tomaria exatamente esse vídeo para comprovar uma das suas mais importantes frases, mais importantes máximas de tudo aquilo que ele acabou falando, porque quem escreveu tudo para ele foi Platão, né? Ele dizia assim: todo aquele que fala demais ou comete excessos é um sinal de carência. Isso é carência, Lúcio. O Olavo Carvalho está carente, é isso? Carente, exatamente. Para chamar a atenção da mídia, para voltar novamente os holofotes para ele acaba falando algo excessivo. Porque se falar algo dentro da normalidade, não tem atenção de ninguém. Mas não pode ser irresponsável, porque está carente, né? Pois é, mas o ser humano é assim. Ele tem... pois é. Olha, o pessoal está me perguntando aqui sobre a Energisa. Não existe ainda nenhuma recomendação da questão, nenhum decreto a respeito do corte de energia, mas o PROCON de Cuiabá já orientou a Energisa a não fazer cortes durante a pandemia. Ou seja, se você tiver energia cortada, entre em contato com o PROCON aí para reclamar disso. O que tem é a determinação da Águas Cuiabá para que não faça corte durante esta pandemia. E o pessoal está perguntando de novo que, só para afirmar, Lúcio, a secretaria, segundo esse dado, não é nosso aqui não, viu? É da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso, que confirmou 6 casos do coronavírus, sendo 5 em Cuiabá e 1 em Várzea Grande e outros 210 suspeitos. É isso. E todos abaixo de 60 anos. Sim. É isso? Lembrando que morreu no Brasil um jovem, né? De 33? Foi 33 anos? 33 anos. Vamos então, professor, bom dia, obrigada. Bom dia, Nayara, bom dia ao Lúcio Sorge e a todos os nossos queridos telespectadores. Bom dia, Lúcio, obrigada. Bom dia a você aí de casa. Vamos encerrar com imagens do trânsito, onde temos aí a Miguel Sutil, bem do alto, trânsito bem tranquilo. A gente sabe que nesse horário... Isso, próximo ao viaduto. Aí o viaduto, ó, vai virar para o viaduto também. Há pouquíssimos carros. Que bom, pessoal, que pode ficar em casa, me parece, então, que está atendendo às recomendações. Mais sobre o coronavírus você confere na nossa programação. Obrigada.